Com todas essas técnicas aprendidas nos últimos tutoriais, já conseguimos uma bagagem boa para iniciar uma modelagem mais complexa, e que seria o objetivo final desse curso. Então já podemos começar a construção da roda do Fiat 500 Abarth, e partindo de uma referência que deixei disponibilizada para vocês. Então, no caso, a referência seria essa roda que a gente vai construir, né? Então, agora eu vou mostrar como que a gente consegue colocar essa imagem para a gente usar de referência aqui no nosso plano 3D aqui, né? Então seria um botão, um atalho que teria aqui no, seria esse Image Plane, né? Então qualquer vista, se a gente voltar com apertar a barra de espaço e abrir as outras vistas, todos eles vão ter esses mesmos menus, né? Então você tem esse menuzinho aqui, ó, Image Plane. Então você consegue inserir a imagem que você precisar de acordo com a vista que você tiver definido, né? Então no caso aqui a gente consegue colocar, vamos colocar aqui na front, né? Vamos maximizar apertando espaço. Então a gente vai, clica nesse botão, a gente precisa achar a imagem. Então é essa roda aqui. Pronto, então ela vai ser aplicada a partir dessa vista front, né? Então se a gente for vir aqui na perspectiva, ela já vai estar posicionada. E no caso aqui ela como se fosse um objeto também, então a gente consegue movimentar ela. Se a gente apertar o W, a gente consegue jogar ela um pouquinho mais para cima. Mas no caso a gente não vai precisar, porque ela já está posicionada mais ou menos certinho. Quase certo no centro da roda, no ponto zero do nosso espaço 3D, né? Então vamos deixar assim. No caso, você também poderia escalonar. E se você tivesse referência da vista lateral, você também consegue encaixar ela aqui. Então no caso, vamos lá fazer como se tivesse. Então a gente vem na vista side. A gente pode colocar uma imagem aqui. Pode ser que você está modelando um carro, alguma coisa assim. E aí você tem a vista, você desenhou a frente, a lateral. Aí você pode ir fazendo a composição no Maya. Então você vai movimentando aqui. Então clico nessa aqui, jogo para trás, até encaixar uma vista na outra. Então você vai modelando aqui e vai modelando aqui. Como nesse exemplo aqui a gente não precisa dessa aqui que a gente não tem, né? A gente pode deletar. Só uma coisinha que eu posso explicar aqui, que seria alguns planos que aparecem aqui, que acabam atrapalhando um pouco, né? A gente pode tirar eles, tirar a exibição deles. A gente vem aqui no show, né? Que é tudo que é exibido aqui nessa área 3D. Então a gente pode vir em planes, não, em câmeras. Aí, câmeras. No caso, aquilo lá era uma câmera, né? Que ela ficou exibindo. Então, para facilitar, porque às vezes você vai ficar com um monte de câmera aqui, todas as vistas. Então você pode ocultar ela. Agora, para começar a modelagem da nossa roda, a gente precisa identificar alguns padrões, né? Que nem no caso aqui, seriam esses padrõezinhos aqui de 5 lados, né? A nossa roda com 5 lados. Então a gente poderia modelar um padrãozinho desse e replicar com aquela ferramenta Duplicate de uma forma radial. Aí a gente teria todos esses 5 braços e a gente faria só um e ele já replicaria para os outros, né? Então facilitaria muito a nossa modelagem. Então a gente pode começar por isso. No caso, a gente pode começar com um plano ou com um cubo aqui. No caso, vamos colocar o plano aqui. Aí ele foi criado no centro da nossa peça. Você pode clicar aqui nos atributos. Vamos tirar. Vamos movimentar, mais ou menos. É bom deixar no centro mesmo, vai. Vamos deixar no centro aqui.
Então, eu posso vir no modo editar face, né? Vamos só inverter os eixos. Inverter não, jogar lá na vista frontal. Segurando o J, eu consigo movimentar com os ângulos mais travados, né? Que no caso ele está um ângulo mais fechadinho. Aí clico com o botão direito em cima, venho no modo objeto só para desselecionar. Então o grid ele está atrapalhando um pouco aqui. A gente pode tirar ele aqui nesse botãozinho aqui. A gente pode jogar a roda um pouquinho para frente. Isso aqui já está bom. Então a gente pode modelar a partir daqui. Que nem aqui, cada forma, que nem essa forma aqui, ela é replicada 5 vezes, né? 4 vezes. Só que ela, em si, ela já é simétrica. Então, para nossa modelagem, a gente só de identificar o eixo de simetria, que nem no caso seria uma linha aqui e outra linha aqui, né? Então, se a gente modelar como fosse uma fatia, um triângulo aqui assim, cortando daqui, do centro, e vindo para cá, se a gente modelar só essa área aqui que eu passei o mouse em cima, a gente replicar, a gente vai ter nossa roda totalmente completa, né? Então a gente pode começar com isso. No caso a gente vai posicionando. Primeiro vamos começar com essa forma. Então a gente estica. Aí tem aquele comando que seria o raio-x, né? Esse aqui. Pra gente conseguir identificar a nossa referência ao fundo. Então no caso a gente vai precisar de mais algumas linhas no nosso plano, só para a gente ir deformando ele, descendo em relação à nossa referência. Então como que a gente vai fazer isso? A gente pode vir no Insert Edge Loop, que no caso seria no comando aqui no Mesh Tools, Insert Edge Loop. Aí só para relembrar como que a gente colocaria o atalho, aperta, segura o Ctrl, Shift e clica nele. Ele foi aplicado aqui. Mas como que a gente já tem aqui, então a gente pode deletar ele. Então em vez de ir toda hora ir clicando lá, a gente vem e clica no atalho que a gente deixou aqui. Então você vai criando as ferramentas que você mais utiliza, você deixa já nessa aba aqui. Então cliquei nele, meu cursor modificou. Eu vou lá, adiciono uma linha aqui e outra aqui. Dividir em 3, por enquanto. Aí a gente vem e desce um pouco a nossa referência, vai descendo esses pontinhos, até ir ajustando. No caso aqui, na verdade essa vista aqui não é muito boa para fazer isso, né? Que a gente seria melhor fazer nessa vista aqui, uma vista frontal. A gente fala, tira o grid, ativa de novo o modo de transparência, seleciona. Agora ele está ajustado, porque nessa vista aqui a gente não consegue rotacionar, né? Porque ela é a vista ortogonal. Então, porque aqui, ó, no caso, ó, parece que tá tudo certo, né? Mas ó, na hora que você dá o zoom, ele já fugiu da referência do ponto que estava aqui. Então a perspectiva é bom para ter uma visão geral, mas no caso aqui para a construção dessa roda seria melhor por aqui. Então a gente seleciona todos eles aqui. Opa, vou colocar aqui, né? E vamos subindo. A gente pode jogar isso aqui um pouquinho. Seleciona de novo. Aí no caso eu vou precisar de uma outra divisão aqui. Uma aqui, mais outra aqui. Aperto W, clico no botão direito, seleciono o modo Vertex e vamos puxando os pontinhos. A modelagem do Maya é basicamente isso. Que no caso eu não preciso dessas faces aqui, então a gente pode deletar elas. A gente vem em modo
vertex. E vamos ajustando de novo os pontinhos. Uma dica de construção no Maya que você vai enfrentar muito. A partir daqui, desse ponto, a gente consegue construir o objeto 3D sem problemas. Só que tem uma maneira de você simplificar a malha. Porque aqui está um pouco estranho, né? Porque a gente tem uma linha aqui, outra linha aqui e tem um ponto aqui que parece estar perdido, né? Ele está correto porque ele tem 4 lados, né? A gente não vai ter problema, mas a gente consegue otimizar a nossa malha. Então a gente pode selecionar esse ponto com esse e criar uma linha aqui. Então, no caso, a gente pode vir lá em Connect, que no caso seria esse atalho que a gente criou aqui, né? Ctrl Shift, clica em cima disso aqui, é o que eu Connect. Aí eu cliquei, ele apareceu a linha aqui. Eu vou lá, dou Enter, ele criou a linha. Então eu vou lá, deleto esse aqui e posso deletar mais esse no nosso atalho aqui. Então a malha ficou mais simples. Aí eu vou lá e eu consigo adicionar um Edge Loop aqui. Então se eu quiser alinhar esses dois pontos, eu volto lá com um R, ferramenta de escala, e alinho em relação ao eixo. Então aqui, também tá a mesma coisa que aconteceu lá embaixo. A gente pode fazer... Hoje a gente já pode construir assim, na malha inicial, ou conforme vai aparecendo esse tipo de erro, não é tão erro assim, né? Mas a gente pode ir ajustando. Então a gente vai lá, clica, adiciona. Aí não pode esquecer de apagar, porque aqui ó, a gente tem uma face com 3 lados, né? Então a gente tem que deletar, seleciona esses dois aqui, a gente deleta. Ah, ficou mais fino, o que a gente faz para corrigir isso? A gente pode adicionar outro Edge Loop. No caso, a gente pode também usar essa ferramenta aqui, né? Multicut, que ela é também útil para você clicar num ponto, clica no outro e dá Enter. Aí você pode vir no modo Edge também, né? Aí vamos ajustar no Vertex, né? Que tá mais favorável. Então, aqui como a gente tem um raio, olhando para nossa referência, um pouco mais apertado, é bom a gente deixar umas linhas mais próximas, para criar uma tensão parecida, para não ficar tão mole, sabe? Tão arredondado. Então a gente vai trazendo aqui. Então só para conferir, vamos voltar lá na perspectiva e vamos ver, vamos tirar esse modo aqui. Vamos ver como que tá ficando o nosso objeto, apertando o 3. Tá vendo? Já está criando o perfil mais ou menos do como é a nossa roda, né? E é tudo questão de ajuste. Às vezes não está ficando igual, certinho. Aí aqui no caso, ó, a gente pode editar tanto no modo da malha primária, né, que é mais quadriculada, e apertando 3 a gente também consegue editar ela e aproximando um pouco. No caso aqui, ó, provavelmente a gente vai precisar de uma linha aqui e outra aqui, né? No caso, não uma no meio aqui. Então a gente vai lá e clica, coloca uma aqui e outra aqui. Com W apaga essa. Vamos subir um pouquinho. No caso aqui estou me perdendo um pouco. Aqui. Tá por aqui a linha. Aí agora com o modo 3 selecionado, a gente faz o ajuste fino de posicionamento. Deixar bem parecido mesmo. Traz um pouquinho. Agora é tudo questão de aproximando e fazendo ajuste. Importante ficar bem parecido.
por enquanto acho que tá bom. Vamos voltar aqui no modo objeto, maximizar essa vista aqui. A gente já tem um perfil bacana aqui pra gente construir nossa peça. Como o nosso eixo da peça ele tá no ponto central, então se a gente quiser só movimentar só para conferir, tá vendo, ó? Ele vai encaixando. Na nossa referência. Aí no caso, não tá batendo tanto. Aí é tudo questão de ajustar o meio da nossa referência. Mas tá bem parecido. No resultado final não vai interferir tanto assim. A gente volta. Vamos continuar modelando. A gente fez essa face inicial, né? Agora ela tem um volume, essa roda aqui, por dentro, né? Se a gente for olhar nas referências, não sei se eu vou poder disponibilizar todas essas imagens aqui, mas qualquer coisa você pode tirar um print da tela. No caso, vamos ver uma... Aqui dá para entender legal como que o volume ele vai para dentro. Aqui a roda real. Então vamos voltar ali. Como que a gente vai construir esse volume para dentro? Então a gente vai em Edge, seleciona todas a face de contorno, né? E a gente tira essa aqui que a gente não precisa. Segura o Ctrl, seleciona ela, ele eliminou. Elimina essa aqui também, porque a gente não precisa fazer extrusão. Aqui a gente pode deixar aberto aqui. Então, voltando no modo 1, a gente vem lá no modo extrusão. Aí no caso, eu não vou mexer aqui, eu vou só jogar para trás. De acordo com a referência. Vou ver mais um pouco aqui. Tá vendo? Ele vai mais ou menos aquilo, um pouquinho mais. Isso você pode ir ajustando depois. Aí no caso, como aquelas faces estão selecionadas, no caso eu quero deixar só essas faces de dentro. Então eu vou lá, seleciono elas. Quero só essas faces aqui. Volto aqui. A gente com a ferramenta de escala, a gente deixa um pouco mais próximo. E coloca um pouquinho para dentro aqui. A gente traz para o meio. Então, essas daqui, elas são praticamente bem próximas da referência original dessa face da frente aqui, né? E aqui ela começa a abrir um pouco mais. O bom é você deixar bem alinhado, assim, ó, esses pontos aqui, para ter um raio bem parecido. Então a gente traz para cá. Esse aqui ele já, tá vendo? Ele já vem um pouco mais para dentro. Vamos ver como ficou. É mais ou menos isso. Só que como ela tá arredondada aqui, tá bem arredondado, porque a gente não tem umas linhas de tensão para fazer um chanfro. Isso a gente pode adicionar agora. Inserir um loop aqui, um edge loop. Coloco mais outro aqui. Tá vendo? Agora se eu vir no modo objeto e tirar aqui, ó, a gente já tem uma roda bem parecida. Agora se você quiser deixar mais chanfrada ainda, você pode colocar
mais um entre esses dois aqui. Ou como está muito curto aqui, a gente pode clicar por aqui, assim, por dentro mesmo. Então, mais que isso, a gente geralmente não precisa. Mais de 3 linhas para fazer um chanfro bem marcado. Que assim a precisão já é boa e a sua malha não fica tão complexa na hora de digitar. Então a gente, ó, tá um pouco serrilhado, o que a gente pode fazer para aumentar o smooth, né, o nível de smooth? Ah, uma coisa assim, né? A malha tá cheia de histórico, né? Como que a gente pode simplificar ela? A gente volta ali no comando aqui. Seria editar, esse aqui, ó. Deletar o histórico, né? Então, olha lá, as abinhas ficaram mais simples. Ficaram as informações essenciais da nossa roda, né? Então, se eu vir aqui nesse segundo parâmetro aqui, voltando lá nas divisões da malha, a gente pode aumentar para 3 aqui. Clicou com, tá vendo, ó? Já tem um volume bem legal.